Olá, senhores. Então, nós vamos dar continuidade à nossa formação. Nós estamos aqui analisando o período composto. Vimos por primeiro o período composto por coordenação. Depois começamos a ver o período composto por subordinação. Na subordinação, nós já vimos as orações subordinadas substantivas, aquelas que farão papel de nome, aquelas que terão função de nome dentro de uma frase, dentro de um tópico frasal. Nós vimos as orações subordinadas adverbiais, aquelas que trazem circunstância de advérbio, lembrando que a grande missão do advérbio é adjetivar, é qualificar um verbo, um adjetivo, até mesmo outro advérbio. E nós vamos hoje encerrar o período composto por subordinação, estudando as orações subordinadas adjetivas. Ok? Então, nós vamos às orações subordinadas adjetivas. A aula é fácil, né? Quem já passou por oração subordinada substantiva e quem passou por orações subordinadas adverbiais, as orações subordinadas adjetivas são muito simples, porque são só duas. Nós temos apenas as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. Para facilitar ainda mais a nossa vida, uma das duas orações tem um mega spoiler na hora da identificação, dentro de uma frase, dentro de uma questão, de uma redação, que é a presença ou não de vírgula. Então, se tem vírgula, eu já mato a charada. Se não tem vírgula, eu já sei o que é. E se tem vírgula, eu já sei o que é. A nossa dificuldade, antes do que tudo, é identificar e perceber que ela faz um papel de adjetivo, ok? Então, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que farão papel de adjetivo. Qual a função de um adjetivo? Qualificar, caracterizar, explicar ou restringir um substantivo ou alguma palavra substantivada, ok? Geralmente, essas orações serão introduzidas por pronomes relativos. Quais os principais pronomes relativos aqui? Sem dúvida, o rei dos pronomes aí, que é o que, ok? Mas também nós teremos o quem, o qual, o cujo, o quanto e o onde, ok? Os quais, todos esses exercerão função de adjunto adnominal do termo antecedente. Professor, eu não entendi essa ideia de adjunto adnominal do termo antecedente. Vou falar isso aqui mais à frente. Então, vejam aqui primeiro essa frase. Admiro alunos estudiosos, ok? Admiro alunos estudiosos. Reparem que estudioso é um adjetivo que está qualificando, estudioso é um adjetivo que está caracterizando alunos. Eu posso pegar essa mesma frase. Aqui, reparem que eu tenho um período simples, não é isso? Eu tenho apenas um verbo, admiro, vejam aqui o verbo admirar, e transformar num período composto. Basta eu pegar esse verbo aqui em comportamento nominal e transformar esse verbo, jogar esse verbo em comportamento nominal agora para uma ação verbal. Admiro alunos estudiosos. Transformei a frase, joguei a frase, virou. Admiro alunos que estudam. Vejam que a primeira diferença importante é essa transformação, essa mutação do período simples para o período composto. Período simples, um verbo, período composto, mais do que um verbo, ok? Aqui o verbo admirar e aqui o verbo estudar. Vejam o pronome aqui unindo essas orações. Então aqui eu vou ter uma oração subordinada adjetiva. Por que adjetiva? Porque reparem que estudam tem a função sintática de adjetivo. Que estudam tem a função sintática de caracterizar, de qualificar, de atribuir uma característica a esse grande conjunto dos alunos, ok? Então, a nossa classificação. Nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Elas podem ser restritivas ou explicativas. Atenção nesse primeiro momento, senhores. Por quê? Porque as restritivas destacam um ser, um lugar no meio dos outros. Ela não tem vírgula. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva não terá a presença de vírgula. Ao passo que a oração subordinada adjetiva explicativa, que tem por missão generalizar uma ideia universal e vai funcionar em 99,999% das vezes como aposto, ela vai ter duas vírgulas obrigatórias. Então, retomando, as orações subordinadas adjetivas dividem-se em restritivas e explicativas. As restritivas não terão vírgula, as explicativas terão vírgula, ok? Vamos primeiro falar das explicativas. Separadas por vírgulas, as orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se refere. Ou seja, elas sempre dão essa característica de explicação. Veja aqui um adjetivo,
Veja que é um adjetivo caracterizador, entretanto, a característica dada por esse adjetivo ao nome é uma característica de explicação. Ok? O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Oração principal. O exame final deixou todos apreensivos. Vejam que na oração subordinada adjetiva explicativa, como a oração subordinada adjetiva, na verdade, traz essa característica a mais, traz esse plus, traz essa informação bônus à minha oração, eu posso tranquilamente retirá-la da frase, retirá-la do período composto, do tópico frasal, e isso não vai interferir na minha compreensão semântica da oração. Então, vejo que a minha oração principal, aqui ela está picotada, a minha oração principal ela foi interrompida para que eu coloque no meio dela uma oração subordinada adjetiva. O exame final deixou todos apreensivos. Retiro a minha subordinada adjetiva. Qual que é a subordinada? Que estava muito difícil. Observem que estava muito difícil caracteriza explicando o exame final. Tranquilo? João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. João surpreendeu a todos, a minha oração principal. A minha oração principal novamente é segmentada, novamente interrompida pela minha subordinada. A minha explicativa, que é o mais calmo da turma. Reparem a presença obrigatória das duas vírgulas na nossa subordinada adjetiva explicativa. Observem que aqui eu disse para vocês que a função dessa subordinada explicativa é uma função de aposto. Por que isso facilita? Porque por várias vezes a banca vai pedir que vocês identifiquem, além dessa oração, além do comportamento da organização do período composto, que você identifique qual função sintática que esse termo realiza. Então, morfologicamente, aqui nós temos uma função de adjetivo dessa grande expressão. Entretanto, sintaticamente, nós teremos uma função de aposto. Vamos às restritivas. Ao contrário das explicativas, as restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Então, o que as restritivas irão fazer? Nós temos um grupo, nós temos um grande grupo de substantivos e essa oração subordinada adjetiva restritiva vai limitar, vai picotar, vai compartimentalizar esse grupo. Então, a oração não estará se referindo a todos os elementos, a todos os componentes desse grupo, mas sim uma pequena parcela. Vejam, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Qual o grande grupo? As pessoas. É o grupo das pessoas. Ele não está querendo dizer que as pessoas devem ser punidas. Desse grupo das pessoas, um grupo deve ser punido. Que subgrupo é esse? O grupo das pessoas que são racistas. Então, qual é a minha principal? As pessoas merecem ser punidas. Minha subordinada restritiva, que são racistas. Observem que a expressão, a minha subordinada que são racistas, limita aqui o grande conjunto de pessoas da minha oração principal. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Principal, as pessoas costumam ser mais doentes. A minha subordinada, que não praticam esportes. Então, inclusive, por vezes vocês esquecem dessa observação importante da vírgula. É claro que, assim, bisurando a prova, é muito mais fácil nós realizarmos questões pela presença ou não da vírgula. Agora, esqueceu dessa observação da vírgula, está em dúvida, quem tem vírgula, quem não tem vírgula. Você basta analisar a frase, basta parar um pouquinho com calma e entender. Repare que quando ele fala que as pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes, ele não está caracterizando, aliás, é uma característica, mas ele não está explicando o conjunto pessoas, ele está restringindo o conjunto pessoas. Ok? Para nós caminharmos mais um pouquinho, as nossas orações subordinadas, elas podem ser reduzidas, tanto as substantivas, tanto as adverbiais, também as nossas adjetivas. Então, repare que eu posso ter desenvolvidas. Quais são as desenvolvidas? Aquelas iniciadas por um pronome relativo. Caso sejam iniciadas por um pronome relativo e tenha verbo no modo indicativo ou no modo subjuntivo, ela é uma subordinada adjetiva desenvolvida. Mas eu posso tirar esse pronome, eu posso tirar esse verbo no modo indicativo, no modo subjuntivo e ainda assim ter uma oração subordinada. E aí nós teremos as orações subordinadas reduzidas. Quais as principais características das subordinadas reduzidas? Primeiro, não se iniciam com pronome relativo. Conterão verbos ou na forma nominal infinitiva, ou na forma nominal do particípio, ou na forma nominal do gerúndio.
E terceiro, de acordo com as formas nominais usadas, as orações serão classificadas. Se eu tenho uma forma nominal no infinitivo, o nome completo dela vai ser oração subordinada adjetiva reduzida de infinitivo. Vejam aqui esses exemplos. Oração desenvolvida. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Eu vou pegar essa oração, vou tirar o pronome relativo e vou tirar o verbo no modo indicativo ou no modo subjuntivo. Olha como ela fica. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Classificação, oração reduzida de infinitivo. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Tira o pronome, tira o verbo no modo indicativo ou subjuntivo. Como é que fica? Assisti às atuações dos vizinhos cantando. Lembrem-se, infinitivo, terminação em ar, ir. Particípio, terminação em ado, edo, ido. Gerúndio, terminação em ando, endo, indo. Arrumou o quarto bagunçado, oração reduzida de particípio. Aqui eu trouxe duas questões modelo. Nós vamos fazer rapidinho, já trouxe um gabarito, já para indicar e facilitar a vida de vocês. Há no período uma oração subordinada adjetiva. Por que eu quero direcionar logo para a letra D? Observem o seguinte, quando ele diz, em time que ganha não se mexe, quando a minha oração principal é, em time não se mexe, a minha oração subordinada é que ganha. Vejam que em ele falou que compraria casa. Não fale alto que ela pode ouvir. Vamos embora que o dia está amanhecendo. Parece que a prova não está difícil. Reparem que em todos esses exemplos, em todos esses outros exemplos, nós não temos uma função adjetiva. Seja uma função restritiva ou uma função explicativa. Vejam, aqui tem vírgula. Se não tem vírgula, ela é uma restritiva e não uma explicativa. Ok? Essa é uma questão da PUC, do Vestibular de São Paulo. Considere a palavra destacada neste período. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. E aí eu tenho que qualificar. Então, por que fica fácil? Vejam, e há poetas míopes que pensam. Quando ele coloca poetas míopes que pensam, o grande conjunto dos nomes são os poetas míopes. Qualquer poetas míopes? Não. Os poetas míopes que pensam. Não é um adjetivo? Não restringiu? Então aqui eu vou ter uma oração subordinada adjetiva restritiva. Que pensam que é o arrebol. Se eles pensam, quem pensa, pensa a alguma coisa. O que é pensado? Que é o arrebol. Se que é o arrebol é o objeto da coisa pensada, ela é uma subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, senhores? Então, vejam, na aula de hoje nós finalizamos o bloco das orações subordinadas. Nós começamos lá em período composto por coordenação, subimos as 3 escadas, os 3 degraus da oração subordinada, vimos as substantivas, as adverbiais e as hoje adjetivas. Muita atenção a esse conteúdo. A prova de vocês é composta ao menos de 25% de questões de oração subordinada. Então, quaisquer dúvidas, continuem perguntando, continuem mandando mensagem. Eu estou na plataforma do Classroom, eu estou no grupo do WhatsApp, vocês têm meu contato, não deixa passar, porque isso é bem importante, tá bem? Aproveita a quarentena, um abraço a todos, por favor assistam a próxima aula e comentem aqui o nome aqui embaixo. Um abraço.